Olá, hoje nós vamos analisar o capítulo 2 de Joel. Nós observamos que Joel, ele vem no seu primeiro capítulo falando da história de Israel e mencionando o fim dos tempos. Ele vem de uma forma crescente exaltando o mau comportamento do povo de Deus e mostrando os juízos de Deus reservados para o fim. E à medida que o povo vai praticando coisas que não agradam a Deus, Deus vai manifestando seu juízo parcial sobre esse povo. Agora, no segundo capítulo, nós começamos a observar o caminho contrário. Antes ele vinha do início para o fim dos tempos, e agora Joel cita o fim dos tempos, mas ele vem do juízo para a bênção. Vamos observar isso. No capítulo 2 de Joel, a gente vê ele citando a revelação do fim dos tempos. Joel está ali exortando o povo de Israel naquele momento em que ele vivia uma calamidade em função das pragas dos gafanhotos, da seca, da miséria, da falência da economia, da decadência moral do povo, do esfriamento espiritual. É um momento muito triste da história de Israel. Mas ele está falando ali naquele tempo e ao mesmo tempo está visando ou visualizando e anunciando o fim dos tempos, o juízo derradeiro de Deus que vai acontecer no dia do Senhor. Nesse capítulo 2, dos versículos 1 a 11, ele cita isso, ele fala, o Senhor vem. O Senhor vem no seu dia, o dia do Senhor virá. Então, ele é muito enfático nessa mensagem e nós precisamos estar atentos a ela. E ele realça a vinda do Senhor como um grande autoridade, um grande poder, um grande general à frente do seu exército, que vem para executar a sentença e o juízo que ele havia previsto e anunciado. E como será esse dia? Terrível. Se a gente observa no versículo 3, ele vem citando como vem o Senhor com seu exército executando juízo sobre a terra e sobre os reinos, e ele menciona particularmente que à sua frente está o Éden e atrás dele uma desolação. Quer dizer, por onde o Senhor passar no seu dia, ele vai destruir tudo que não estiver em conformidade com a santidade dele, e não haverá quem possa resistir. Por isso Joel fala que vai ser um dia terrível, um dia inevitável, um dia irresistível. Não haverá como homem resistir ao poder do soberano Senhor no exercício do seu juízo. Nada lhe escapará. Nada lhe escapará. E isso exalta o poder de Deus sobre toda a sua criação, particularmente sobre todos os homens, sobre todas as potestades, sobre todo o reino e poder. O Senhor é Deus. Há algumas pessoas, alguns filósofos, que acreditam que a história é cíclica, que não existe essa conversa de fim, que os eventos vão se repetindo, o homem erra, depois ele aprende com o erro e com o tempo ele volta a errar e as coisas vão se repetindo ciclicamente, indefinidamente. Mas a palavra do Senhor, ela exalta que não. A história tem um princípio, um meio que nós estamos vivendo e está destinada a um fim. A palavra do Senhor anuncia o fim dos tempos, o fim da terra, o fim do pecado, o fim do homem na terra. Inevitavelmente, o homem viverá ou no céu, na presença de Deus, ou no inferno, no juízo eterno afastado de Deus. A história não é cíclica, mas ela caminha para um fim. Então, mesmo com toda essa calamidade vivida e experimentada por Israel, naquele momento, por aquelas pragas, pela seca, pela fome, pela miséria, pela cessação dos rituais culticos, da celebração do culto a Deus, das ofertas, pela falta de alimento propriamente dito, o Senhor ele avisa no versículo 12 ao povo de Israel:
ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Então, o Senhor está falando, apesar de tudo, ainda assim, convertei-vos a mim. Então, o Senhor, ele fala assim, olha, não importa a calamidade que te cerca, não importa a circunstância, não importa as provações, não importa o terror que se espalha, a iniquidade que se multiplica, não importa. Ainda assim, confie em mim, convertei-vos a mim de todo o vosso coração e me segue, porque eu sou Deus, eu tenho o controle da história. E é muito importante que a gente exalte no versículo 12 o convertei-vos a mim. O Senhor quer que o nosso coração esteja ligado a Ele, e não às nossas crenças, e não às nossas vãs filosofias, não aos nossos desejos dos nossos corações, mas a Ele. Ele quer uma conversão sincera. E ele segue ainda falando, convertei-vos a mim de todo o coração. Porque é muito comum que a gente busque a Deus, mas nosso pensamento, nosso coração, as nossas práticas não são condizentes com a nossa declaração de fé. Nós, às vezes, não estamos vivendo aquilo que o Senhor espera da gente. E ele fala, ainda assim, no meio da tribulação, no meio da provação, quando você não perceber mais uma solução, ainda assim, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Não se converta à sua crença, ao seu dinheiro, ao político ou a qualquer outro tipo de esperança. Converta-se a Deus. Abandone o mal de todo o coração. Não entregue a sua vida ao pasto do fogo, porque o Senhor vem e a sua vinda é inevitável e será terrível. O Senhor, ele é misericordioso, por isso ele nos chama, convertei-vos a mim. Então esse apelo de Joel, nesse capítulo 2, é chamar aquele povo de Israel que estava afastado de Deus, estava esfriado na sua comunhão com Deus, que estava nas práticas religiosas, porém com o coração não estava Deus. Ele está falando, olha, vai ser terrível, assim como já está sendo terrível para vocês agora, vai ser muito pior. Mas ainda assim, confie no Senhor, converta o seu coração a Ele de inteireza, de completude, plenamente, entregue-se ao Senhor, confia nele. Joel está chamando Israel para isso porque ele é misericordioso, conforme está no versículo 13. O Senhor é misericordioso. E a misericórdia do Senhor não é só para Israel, mas é para todo aquele que nele crê. Portanto, esse chamado de Joel para Israel, naquele tempo, foi um chamado específico para aquele povo que estava afastado de Deus, ou estava apático, ou estava frio, ou estava como Laodiceia, talvez não frio, mas morno, porque ele ainda via a celebração do culto a Deus, porém não tinha um coração em Deus. Aquele chamado foi específico para Israel naquela condição, mas hoje ele chama o povo de Deus para pregar o Evangelho. Assim como era para Israel voltar-se para Deus, é para nós levarmos os homens a Deus. Nós somos chamados para isso. Mas Israel, Joel, ele não tira, apesar dessas promessas do Senhor, o peso e a responsabilidade dos líderes. Naquela época, os líderes sacerdotes, os ministros, eles eram chamados porque eram responsáveis pelo cuidado do povo. E hoje somos nós, pastores, evangelistas, missionários, obreiros, presbíteros, diáconos, igrejas que hajam diaconisas, toda sorte de liderança constituída dentro da igreja é chamada. Chorem, chorem, está no versículo 17. Nós somos responsáveis pelo esfriamento do povo de Deus.
O povo carece de instrução, o povo carece de exortação, o povo carece de ensino da sã doutrina. O mundo ele é pródigo em ensinar coisas erradas, o mundo é pródigo em vãs filosofias que não nos levam a Deus, mas nos afastam de Deus. Então, ao contrário disso, Joel chama os líderes, chama os sacerdotes, e hoje chamaria pastores e todos esses demais líderes, a convocar a igreja, a convocar o povo de Deus. E ele fala: congregai o povo, para que o povo então possa viver verdadeiramente uma comunhão com Deus. Assim ele chama os líderes para assumirem o seu chamado, que é o chamado de conduzir o rebanho do Senhor. O maior inimigo da religião é a própria religião. O maior inimigo do cristianismo é a religiosidade. Quando o cristão ele fica muito religioso e se apega à religião e apenas à religião, ele fica com a religião e longe de Deus. Então não tem nada mais estéril, não tem nada mais daninho, não tem nada mais venenoso, não tem nada que esfrie, que mate mais o cristianismo ou a fé do que a religiosidade vazia. E isso estava acontecendo com o povo de Israel naquela ocasião. No versículo 18, ele nos exorta sobre essas provações. Essas provações, elas são para nossa edificação. O Senhor via o seu povo afastado de si, via o povo com o coração frio, via o povo em práticas religiosas vazias, e ele então manda todo o seu exército, todo esse sofrimento, toda essa provação para Israel, a fim de que Israel atentasse para sua miséria, para o seu estado de afastamento, de esfriamento, e retornasse para o Senhor. Como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, a crise é um prelúdio do avivamento para os filhos de Deus. Porque o filho de Deus, quando ele sofre, ele corre para os braços de Deus. Ele corre para a barra da saia da mãe. Ele corre para as pernas do pai. O filho de Deus, quando ele está num momento difícil, ele corre para o seu Senhor. E assim Deus então fez com o povo de Israel. Mandou aquelas provações, aquelas pragas, o seu exército de gafanhotos, a seca e todos aqueles tormentos que eles viviam, com esse propósito de exortar e edificar o povo de Israel, porque na provação, aqueles que eram do Senhor se voltariam para o Senhor. E o Senhor então ele fala: olha, eu me cansei dessa sua religião vazia, eu não quero isso. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. O Senhor, ele é misericordioso, e aos penitentes, aqueles que se arrependem do mal, as bênçãos do Senhor estão reservadas de forma abundante, sem medida. E o Senhor nos chama então a abandonarmos essa religiosidade, esse frequentar a igreja, esse cantar achando que está glorificando, essas práticas que deveriam ser motivo de prazer e satisfação para o Senhor. Mas quando o nosso coração não está no Senhor, são práticas vazias, práticas estéreis, práticas que não nos levam à comunhão com Deus. Isso a gente observa no nosso dia a dia. Como eu vivo o meu dia a dia, como eu me relaciono com os meus familiares, como eu me relaciono com os meus colegas de trabalho, com os meus colegas na escola, com o estranho, com o necessitado, como eu me relaciono com as demais pessoas. É de forma respeitosa, amável, praticando bem. Eu estou com meu coração continuamente querendo levar o Evangelho. Eu abro a minha boca para falar de Cristo, para falar do juízo e da salvação, da justiça de Deus. É fácil, é só você refletir sobre a sua própria vida, como tem sido a sua vida. Não é uma questão de eu tenho ido à igreja, eu tenho entregado o dízimo, eu tenho feito isso e aquilo. Não, não é isso.
É como está o teu coração. O que o teu coração faz leva você na sua prática cristã. O Senhor, ele se alegra em nos abençoar. Por isso, ele diz no versículo 23, regozijai-vos no Senhor. No Senhor. Não é regozijai-vos no mundo, mas no Senhor. Quando você sente prazer no Senhor, quando você se alegra no Senhor, quando você se regozija no Senhor, então verdadeiramente o seu coração está no Senhor. E aí sim, o seu culto é agradável, o seu culto é aceitável. O versículo 27, ele mostra que em tempos de provação, em tempos de extrema dureza ou em tempos de fartura, de bênçãos, de regozijo, o Senhor está no governo de todas as coisas. Então o versículo 27, ele exalta a soberania de Deus, ele exalta o poder de Deus, ele exalta o controle de todas as coisas nas mãos de Deus. E isso é uma coisa que precisa estar continuamente presente no coração do crente, daquele que crê no Senhor, daquele que é filho de Deus. O Senhor está no controle, portanto, descanse o teu coração no Senhor. Portanto, espere no Senhor. Portanto, busque o Senhor. Portanto, chore aos pés do Senhor. E o Senhor é pródigo em perdoar, o Senhor é pródigo em restaurar, o Senhor é pródigo em abençoar. E não pense que a bênção de Deus será necessariamente fartura para você, mas será paz e comunhão com o Espírito Santo de Deus, que é o mais importante para nós. O versículo 28, ele fala, e acontecerá depois de quê? Que o Senhor vai derramar do seu Espírito. Acontecerá depois que você se converter ao Senhor. Acontecerá depois que você entender que Deus está no controle. Acontecerá depois que você entender que a religiosidade vazia não te aproxima de Deus, mas te afasta de Deus. E acontecerá depois que você se converter ao Senhor de todo o coração, que ainda assim, a despeito da circunstância, você verdadeiramente buscar e estiver em comunhão com o Senhor, acontecerá depois o derramar do Espírito Santo. Essa foi a mensagem que Joel pregou a Israel naquele tempo, mais de 400 anos antes de Cristo. E naquele tempo o povo vivia em grande miséria e penúria, em grande sofrimento em virtude dessas provações, dessas pragas, da seca, do ataque dos inimigos, da morte do gado, da falha na agricultura. O povo estava faminto e desolado. E acontecerá depois que o povo se converter ao Senhor de todo o coração, que então o Senhor derramará do seu Espírito, que os velhos terão visão, que os jovens profetizarão, os velhos terão visão e até os servos receberão o Espírito Santo, depois que o povo voltar para o Senhor. É muito mais importante do que as bênçãos materiais, o recebimento do Espírito Santo de Deus. Ainda que a teologia da prosperidade nos leve a cogitar de estar em comunhão com Deus para recebermos bênçãos de Deus, a bênção verdadeira, a bênção maior, a bênção que Deus quer nos dar é o derramar do seu Espírito Santo, é a comunhão pessoal íntima com Ele, Deus, no futuro, no céu. Então gozaremos de paz e de alegria, de fartura e de bênçãos contínuas, eternas. Mas aqui nesta terra, o Senhor mesmo já nos disse em João, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele exorta, e exortou Joel naquele tempo, e acontecerá depois
depois que vocês se voltarem para mim, depois que o meu ungido vier, que eu derramarei do meu espírito a todo aquele que se converter. Essa teologia da prosperidade é uma falácia, é uma mentira. Não se fie nela. Esteja firme no Senhor, a despeito das circunstâncias. Tá? E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, ainda que Joel estivesse pregando ali, especificamente para o povo de Israel, a palavra profética, ela é universal e atemporal, ela se aplica aos dias presentes e aos dias futuros também. E aí o Senhor está falando, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Portanto, essa mensagem de que será salvo é uma mensagem para quem já é salvo ir pregar o Evangelho. É um chamamento à Igreja de Cristo para que ele vá e anuncie as boas novas da salvação. Não deixe de anunciar o juízo, porque ele virá, ele é inevitável, ele é terrível e não é desejável para ninguém. O nosso coração deve desejar a conversão do pecador, a restauração da sorte do ímpio, para que ele busque o Senhor verdadeiramente e receba do Senhor a graça da salvação. Portanto, você foi chamado para anunciar o Evangelho, para pregar o Evangelho. Assim a gente observa que no primeiro capítulo de Joel, ele vem exortando o povo de Israel de uma forma muito veemente e dura, e justamente dura porque precisava ser dura, porque o povo estava afastado, o povo não olhava o entorno. Deus está nos falando, esteve nos falando, continua nos falando e nos falará até o último dia através da sua criação. Então, olhe o entorno. Não leia apenas o que está escrito no papel, mas olhe Deus falando na natureza, olhe Deus falando na sociedade, olhe Deus falando na política. Nós precisamos estar neste mundo. A palavra nos exorta, Joel nos exorta. Nós precisamos estar aqui para anunciar o juízo do Senhor que virá e é inevitável. Nós temos que usar o tempo que o Senhor nos deu para pregar o Evangelho às pessoas. Os líderes da igreja, pastores, presbíteros, diáconos, professores de escola dominical, obreiros, missionários, evangelistas, todos nós somos responsáveis de alguma forma pelo rebanho do Senhor. Exerça a sua responsabilidade com temor diante de Deus e com amor pela vida do próximo. Deus te abençoe e vamos continuar o estudo no capítulo 3. Até mais.